Paz do Senhor, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e ao Tio Dô, de estar, colocando confiança, de chamar a gente. Logo terá mais aí pessoas para trazer uma breve reflexão, né? Eu também vou vir trazer uma breve reflexão. Eu estava, quando ele pediu para mim falar algo, até não é certo isso, mas eu comecei a ler mais a Bíblia, né? A gente deveria ler sempre, né? A gente deveria ler todo dia, né? Ler um pouquinho, no mínimo todo dia, para poder ir meditando, né? na palavra, né? Só que aí ele pediu e eu li um pouquinho mais, né? Então, é um puxão de orelha também para mim, para a gente poder estar sempre meditando na palavra, né? Porque é dela que a gente extrai todo conhecimento de Deus, né? Aí eu estava lendo o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, e lá eu tava pensando qual é o plano, né? Que Deus, através daqueles homens, fez, né? Para que hoje a gente estivesse aqui, né? Que hoje a gente é fruto de alguém, né? De uma oração, de um parente, de um irmão, de alguém, né? A gente é fruto de um servo, de um filho de Deus que tocou, né, no nosso coração pela palavra, né, de Deus, né? A gente está aqui por ele, né? Aí eu estava pensando, né, desde do plano de salvação que Deus fez para nós, né? Ele escolheu ali o Abraão, né? Que a gente leu ali em Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó. Ele separou ali aquela descendência, né? Para já pensando no futuro tirar Jesus dali, né? Porque teve o pecado, né? O pecado, infelizmente, ele entrou no mundo e isso nos afastou de Deus. Mas desde a eternidade, né? Desde a eternidade, Deus já sabia e que deveria colocar um plano em prática, né? Esse plano é Jesus, né? Que aí ele deveria e teve que vir ao mundo, porque nós, né, eu e você, não poderíamos pagar essa dívida, né, desse pecado, porque nós somos errados, né? Ou seja, a gente não tem o direito, né, de reivindicar o pecado, né, de poder, né, ter o acesso novamente a Deus, como Deus é santo. Ele precisava de um sacrifício também santo, né? E nós não poderíamos fazer isso. Então ele, já pensando ali desde a eternidade passada, ele falou: vamos ter que intervir ali na humanidade para poder resgatar o homem, né? Poder resgatar o homem para ter um novo relacionamento, né? Com uma outra atmosfera, né? Um relacionamento mais íntimo, onde o Espírito Santo hoje ele habita em nós, né? E fala através da Bíblia conosco, né? E também de várias outras maneiras, né? Aí eu estava vendo assim desde Gênesis, né? Abraão, Isaac, a descendência de Davi, e Deus foi separando, as dificuldades apareciam em cada um, né? Que Deus chamava, mas Deus insistia, falava: não, você vai, com Moisés, né? Moisés era gago, tinha os problemas, não queria libertar o povo lá do Egito. Aí Davi também, um pequenininho, feinho, fraquinho. Deus falou: não, é esse que eu vou chamar para poder fazer diferença ali, né? Aí eu até lembrei que um dia a Paula, em algum lugar, não sei se foi aqui, que falou do chamado dos improváveis, né? Que Deus chama os improváveis para fazer o impossível, né? E nós somos todos improváveis, né? Eu sou um improvável, né? Que Deus chama, né? Para a gente poder cada vez mais aprender mais dele. Então, 99% das pessoas que Deus, né, chamou ali no Antigo Testamento e no Novo, eram todos improváveis, né? Improvável que daria certo, que iria
queria levar mesmo a palavra dele, queria, né, multiplicar, dar fruto. E um que eu estava lendo assim em Atos, né, que eu peguei Atos para ler, aí eu vi que mais da metade de Atos é Paulo, né? Paulo aparece, né? E Paulo foi um dos bem improváveis mesmo, porque o cara ele era fariseu, né? Ele era um fariseu, descendente de fariseu, ele perseguia os cristãos, matava, prendia, fazia de tudo, né? Então todo mundo temia ele, né? Então ele era um cara totalmente improvável. E essa descendência toda, né, que eu só comentei, de Davi, aí Jesus veio, Jesus pegou os 12 ali, falou, ó, vai, né? Inclusive eram todos pescadores também. Ou seja, Deus falou, não, vocês vão mais pescar homens, vocês vão pescar peixe, né? Vocês vão pescar homens agora. Ide, né? Ide pregar o evangelho. Mas teve um, Paulo, que pregou para nós, né? Nós, os gentios, né? Que ele comenta em Atos, né? Que são os gentios, são os não judeus, né? Os não israelitas, né? E Paulo, eu vi que ele aparece mais da metade ali de Atos. E Jesus apareceu para ele, né? No caminho de Damasco. Ele teve uma experiência ali, né? Com Jesus, né? Da qual ele falou que ele seria escravo dele, né? Para poder levar a palavra dele, para poder honrar ele. E Paulo foi, né? Paulo foi e foi um dos grandes ali apóstolos para poder levar essa palavra, né? Só que ele foi para fora, né? Ele foi para Atenas, para a Ásia inteira, Roma. E ele sofreu cada uma ali, né? Ele sofreu naufrágio, ele foi preso também, foi açoitado, foi perseguido. Né? Em Timóteo 2,7, né, ele aparece também em outros lugares, né, da Bíblia. Né? Eu vi que em 1 Timóteo 2,7 fala que, né, para que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Né? Então, Paulo ele teve bastante perseguição, né? Mas ele não desistiu. Né? Ele foi até o fim, se aperfeiçoando na palavra, levando o evangelho a todas aquelas igrejas, né, que a gente conhece, né, Corinto, Éfeso, e ele foi ali levando a palavra, mas sempre quando ele ia numa cidade tinha problema, porque ele desconcertava alguma coisa. Ou seja, a religião que ele passava, todos se rendiam aos pés de Jesus ali quando ele passava, entendeu? E o pessoal que tinha templo, ganhava dinheiro com isso, ficava bravo. Ou seja, ele era, onde ele passava, ele era um perigo ali, né? Porque Cristo agia mesmo através dele. Né? E eu creio que todos nós somos um fruto desses apóstolos, né? Desses cristãos, né? Que levaram a palavra, né? Então, dali, da Ásia, foi para o mundo, né? E hoje a gente também tem essa função, né, de levar também a palavra de Deus a todos os nossos conhecidos, né? Todos os nossos parentes, primeiramente nossos de casa, né, amigos, colegas de trabalho, né? Porque como Paulo teve essa missão, né, de levar essa salvação, né, esse perdão, essa graça, né, como a gente cantou ali, perdão e graça, né, hoje está livre, né, o perdão está livre, a graça ela está disponível, né, por isso que é graça, né, ela é imerecida, mas nós conseguimos ter essa graça através do sacrifício de Jesus, através de alguém que levou essa palavra, né. Então hoje nós fomos alcançados. Nós temos a missão de também alcançar outras pessoas, né? De levar essa palavra, né, de Deus, levar a palavra que cura, que liberta, para outras pessoas. Né? Como o João Vitor comentou, ele passou por um batismo ali, um batismo que era tudo ou nada ali. Né? Eu posso dizer que eu passei por um semelhante também, né? Alguns irmãos, né, não sabem, mas eu
eu fiquei internado um mês, com uma perspectiva que os médicos, né, falavam que não tinha muito o que fazer, né, no começo. Então, ali, estava caminhando mesmo para o fim ali, né? A doença estava complicando, mas, graças a Deus, graças aos ensinamentos, graças à palavra, ao Espírito Santo, eu fiquei firme por isso, né? Pela palavra que o Espírito Santo vem falando, repetindo a nossos ouvidos, lembrando da palavra, porque é ela que nos mantém firmes, né? E no final nós só temos um caminho, né? Um caminho da eternidade que é com Ele, né? Então Paulo foi esse cara que pegou firme mesmo a palavra e foi até o último momento mesmo, sendo um exemplo, né? Um exemplo de um verdadeiro cristão, né? E nós temos que, né, continuar em alcançar esse objetivo que o Paulo tem, né, de até o fim levar a palavra de Deus para quem não conhece, né? Aí um versículo de Coríntios que também foi Paulo que até falou, né, que em tudo somos atribulados. Segundo Coríntios 4, 8, 9, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então essa foi o caminho de Paulo. Como ele foi imitador de Cristo, né? Ele falou, então, seja meus imitadores, né? Começou de Cristo. E a gente pode ser atribulado, a gente pode ser atribulado, mas a gente não vai ter angústia, né? A gente pode ficar perplexos com algo, mas a gente não vai desanimar, né? A gente pode ser perseguidos, mas a gente nunca vai estar só, né? A gente não vai estar desamparados. A gente pode ficar abatidos, mas a gente nunca será destruído. Beleza? Só queria passar essa pequena reflexão. Agora é a melhor parte. Acho que todas são melhores partes, mas agora é a melhor da melhor parte, que é a mensagem, que está chamando o tio Du. Eu queria estar chamando o João para orar pelo tio Du. Amém. Vamos estar orando, amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai, pelas coisas que o Senhor tem falado conosco, Pai. Senhor, te pedimos, Deus, que o Senhor venha estar abençoando aqui, Pai, o meu Pai aqui, Deus, que o Senhor use ele, Pai, aqui, que o Senhor fale através da vida dele, Pai, que nós possamos, Pai, ouvir mais de Ti, aprender mais de Ti, que os nossos corações estejam abertos hoje, Pai, para uma mudança, porque não queremos sair daqui da forma como entramos, Pai. Te agradecemos por tudo. Usa o Eduardo aqui, Pai, para falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Ele estava orando e eu estava pensando assim, usa Deus apesar de mim, né? Apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas fraquezas, usa apesar de mim, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu estou muito feliz assim, do que Deus já fez até agora, o poder de Deus sendo manifestado, a unção de Deus sendo manifestada de uma forma incrível. Os nossos jovens são uma bênção, né? E eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu sou feliz de estar na assessoria de jovens, de estar cuidando dessa moçada tão dedicada, né? Vou falar da coreografia nesse momento. Ontem eu estava aqui embaixo esperando a Joyce, acho que era 8h30 da noite, eles estavam aqui ainda, desde as 4 da tarde. Eles estavam aqui ensaiando, né? Por isso estão tudo peso-pena, né?
Estão tudo pequenininho, menos o Felipe, né? O Felipe continua meio fortinho, né? Mas o resto está tudo peso-pena, de tanto correr, pular, não é? Mas Deus é bom, não é não, irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor? O tema da nossa mensagem hoje é o papel da igreja na vida cristã. O papel da igreja na vida cristã. A gente já pode começar definindo papel como uma função ou uma atribuição. Então, nós vamos falar sobre qual é a função da igreja, qual é a atribuição da igreja na vida cristã. Eu tenho certeza, irmãos, que você já ouviu a frase, somos igreja. Já ouviu essa frase? Somos igreja. E está certo, ela é uma frase verdadeira. Sabe por quê? Porque igreja realmente é você, é eu, somos nós. Nós estamos aqui nesse templo, né? E a igreja está aqui nesse templo porque nós estamos aqui. À medida que o Carlão for apagando as luzes e mandando todo mundo embora, a igreja saiu daqui desse templo, aqui vai continuar sendo um templo. Mas a igreja, esse conjunto de pessoas, chama-se igreja. E isso é poderoso, irmãos. E é sobre isso que nós vamos discorrer a partir desse início de meditação. Amém? Paulo, por exemplo, como foi citado aqui, eu até estava comentando com o João Vitor, no louvor, na reflexão do Marcão, em tudo que foi falado, foram dando spoiler de tudo que eu ia falar aqui. Eu falei, estão adiantando a mensagem, né? Estão adiantando a reflexão, né? Mas eu creio que é porque Deus tem confirmado tudo aquilo que Ele quer transmitir ao seu povo nessa noite, né? Então eu vou falar de Paulo, uma pessoa que eu quase não falo, né? Paulo, por exemplo, ele compara a igreja a um corpo. Por que ele compara a um corpo? Porque um corpo, embora ele seja ele tem múltiplas funções, ele tem múltiplos órgãos. Você tem a mão, você tem braço, você tem perna para te manter de pé. Você tem o dedinho do pé, que no meu caso, parece que ele é específico em pegar a quina de cadeira, de mesa, sabe? Parece que a função dele é só essa. Mas não, ele também tem uma função de equilíbrio no corpo, por incrível que pareça. Dentre todos os sistemas do corpo humano, eu gosto de muito em particular, que é o sistema circulatório. Porque o sistema circulatório, ele é uma máquina impressionante que o Senhor criou. Ele leva o sangue oxigenado até os pontos mais distantes do corpo, os mais periféricos do corpo. Ele leva o sangue oxigenado através das artérias e ele traz o sangue já sem o oxigênio, o venoso, através das veias. Ele manda o sangue para o coração manda esse sangue para o pulmão, ele oxigena, ele manda para o coração de volta e o coração manda para o corpo novamente. Que órgão perfeito! O sistema circulatório é algo maravilhoso, criado por Deus. A gente poderia falar do sistema neurológico, do sistema nervoso, entre outros sistemas sistema imunológico, por exemplo. Mas veja só quanta utilidade tem num corpo, quantas funções tem num corpo. E a igreja é assim. Cada um tem sua função, cada um tem seu ministério, cada um tem o seu papel dentro da igreja. Amém? Portanto, nós precisamos descobrir qual é a minha função exatamente dentro do corpo de Cristo. Para que o Senhor me chamou? Por que Ele me chamou especificamente para o corpo de Cristo? Amém? Então, portanto, a gente pode afirmar que a verdadeira igreja somos eu e você. Todo mundo de acordo? Amém. Glória a Deus. Então, essas pessoas são aquelas com que Deus conta para levar a sua palavra a todas as demais pessoas que estão por aí afora, a pregar o evangelho. Essas pessoas são aquelas que Deus conta para impactar vidas através do seu testemunho, através da sua forma de agir, não somente apenas através das suas palavras. Aliás, eu não me lembro, acho que foi a Joyce que trouxe, numa das reflexões, que o exemplo, como é que era? As palavras ensinam, exemplos arrastam. É isso, né? Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então, às vezes,
Nós pregamos o Evangelho através dos nossos exemplos, através da forma como eu me comporto. Aonde? Aqui na igreja? Não somente, também aqui na igreja. Mas em casa, com a minha família, no trato com a minha família, no trabalho, no trato com meus colegas de trabalho, na rua, quando eu estou andando na rua, no trânsito, quando buzinam ali atrás de mim, sabe? Quando me dão aquela fechada no trânsito também. Então, é a forma como eu me comporto. Amém? E desde onde, irmãos? Desde a nossa casa. Desde dentro da nossa casa até os confins dessa terra. Até onde a gente puder alcançar. Até onde a gente alcançar alguém para que a gente possa levar a palavra de Deus. Resumindo nisso tudo, Jesus espera que você desempenhe sua função para benefício do corpo, ou benefício da igreja, benefício um dos outros. A palavra de Deus, ela sempre fala, Jesus, ele sempre, vários momentos ele fala, orai uns pelos outros, fazei uns pelos outros. A igreja, ela é feita de relacionamento, não existe igreja sozinha, não existe igreja de pessoas isoladas, amém? Esse chiado aqui, aí. Amém. Agora tem uma coisa, irmãos, que tem me chamado muita atenção nesses dias, sabe? A igreja, eu e você, temos consciência do nosso papel? Você tem consciência do seu papel como igreja? Você sabe, tem consciência da importância do seu papel como igreja? A gente sabe mesmo qual o papel que o Senhor Jesus nos deu e que está escrito lá em Marcos 16, do versículo 15 ao 20, que será o texto base da nossa reflexão dessa noite? Marcos 16, do versículo 15 ao 20. Enquanto ele coloca ali, eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem. Esse papel que o Senhor nos deu está descrito aqui. Vamos ler. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão, irmãos. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Amém? Os sinais apareciam confirmando a palavra de Deus. Mas note que logo no início, quando Jesus ele inicia esse diálogo, ele disse, vão pelo mundo e pregam o Evangelho. A missão era essa, ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E aí ele descreve algumas coisas que cooperariam com essa pregação do Evangelho. Note que quando Jesus estava falando dos sinais que acompanhariam os seus discípulos, aqueles que creriam, né, que entregariam sua vida a Ele, Ele não estava se referindo a fazer shows ou a fazer espetáculos, shows de mágicas, de adivinhações. Eu vi aí alguns vídeos aí, onde a pessoa adivinhava o CPF, o RG. Eu falei, eu sei o meu de cor, por que eu quero que adivinhe o meu? Né? Eu sei o meu CPF, sei o meu RG, eu sei o CPF da minha esposa, que é perigoso saber o CPF da esposa, eu sei, né? Então, não é esse o motivo dos sinais, você está entendendo? Os sinais são para confirmar a palavra do Senhor, amém? Ele estava se referindo então a sinais que aconteceriam por obra do Espírito Santo,
para confirmar a palavra que estava sendo pregada. Ou seja, a palavra ia sendo pregada, e na medida que ela ia sendo pregada, os sinais iam acontecendo, confirmando toda a pregação, e as pessoas iam se convertendo, iam se arrependendo dos seus maus caminhos, iam entregando suas vidas ao Senhor Jesus e mudando de vida. O propósito era pregação. O propósito de tudo era pregação. Os sinais eram consequências, eram para confirmar. Amém? Vejamos um fato interessante que aconteceu com Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo para orarem. O texto é um pouco longo, mas eu vou ler. Eu gostaria que depois os irmãos, se pudessem ler nas suas casas, pudessem ler. Aliás, leiam Atos inteiro. Atos é um livro maravilhoso, né? Aliás, vou um pouquinho mais profundo. Se você não leu a Bíblia ainda inteira, um conselho que eu lhe dou: comece pelo Novo Testamento. Vá para o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, Cartas, Apocalipse, e depois volte para o início, para Gênesis. Por que eu estou falando isso? Porque quando você conhece a vida e obra de Jesus aqui, e você começa a ver todos os atos que aconteceram pelo Espírito Santo aqui, você começa a ver as profecias todas lá atrás, de Zacarias, de Isaías, todas se cumprindo. E quando você for ler esses livros lá atrás, fala: ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus aqui. Isso é muito legal. Então, para mim, isso funcionou muito bem. Então, quando eu fui primeiro pelo novo, depois eu fui até o velho. Então é só uma dica, mas cada um tem o seu jeito, então faça do jeito que você quiser, mas leia a palavra do Senhor, amém? Leia e medite. Eu vou ler aqui Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Guarde essa frase: o que eu tenho, isso eu te dou. Amém? Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Por quê? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, ele deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém? Eu quero destacar alguns pontos importantes nesse texto. O primeiro é que esse aleijado, que pedia esmolas, ele era colocado todos os dias no mesmo lugar. Provavelmente
ele destaca aqui quais são os lugares, né, na frente da Porta Formosa. Não dá para a gente entrar nos detalhes aqui por conta do tempo, mas ele era colocado na frente de uma porta onde havia um fluxo de pessoas muito grande, porque era um lugar estratégico. Ele estava sentado ali, as pessoas passavam, ele pedia e ele tinha condições de arrecadar mais. Era um lugar estratégico. Então todos conheciam esse homem, todos sabiam quem ele era, porque estava no caminho de todos ali, todos passavam por ele. Creio que nem todos o abençoavam com alguma esmola, mas todos o viam ali, passavam por ele. O segundo ponto, o aleijado, ele pediu esmolas a João e Pedro, pediu esmola aos dois, e ele esperava receber esmola deles, algo para que ele pudesse se manter, seja um dinheiro, seja um alimento, alguma coisa ele esperava receber deles, para que ele pudesse se manter diante da sua miséria. O que ele não esperava é o que ele receberia desses homens, amém? Pedro então, ele faz algo diferente naquele dia. Ele segura esse homem pela mão, ou ele coloca as mãos nele. Lembra Marcos? Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então acontece o milagre. O sinal descrito lá em Marcos 16, 18. Amém? Aconteceu o milagre. Deus, ele colocou a mão sobre esse homem. Ele falou, ore para mim. Ele olhou e ele colocou a mão sobre esse homem e o ajudou a ficar de pé. Até aquele momento, o sinal ainda não tinha acontecido. Até ele ajudar esse homem a ficar de pé, até ele colocar as suas mãos nesse homem. E qual foi a oração que Pedro fez? O texto está me dizendo que ele chamou multidões, ele chamou todo mundo, ele chamou a atenção de todos, subiu num palanque, numa pedra bem alta e começou a gritar, pessoal, vejam como eu sou poderoso em Deus, vejam como Deus faz na minha vida. Foi assim que Pedro fez? A oração dele foi no mínimo cumprida, então, irmãos. Demorou pelo menos 30 minutos orando por esse homem. Também não. Na base foi feito como é que fala? Cronometrou duas orações de Jesus. Primeiro a oração modelo, que é do Pai Nosso, depois a oração completa, que está lá em João 17. Acho que a oração completa deu 3 minutos e pouco, né? Isso não quer dizer que Jesus só orava brevemente. Isso quer dizer que uma oração não necessariamente precisa ser longa. E Pedro, então, ele me mostra ainda quão eficaz é a palavra que sai da boca de um homem, de uma mulher de Deus. Ele vira para esse homem, primeiro ele diz, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu lhe dou. Aí vem a oração de Pedro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Quanto tempo levou essa oração, irmãos? 3 segundos? Funcionou? Funcionou. Há poder no meio da igreja. Há poder no meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus, ele se consagra ao Senhor. Quando o povo de Deus se entrega ao Senhor. A oração pode ser, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Levante, ande, faça, aconteça, que isso acontecerá, amém? Você pode orar horas, nenhum problema nisso. Você pode louvar, falar com Deus dias sequentes, nenhum problema nisso. Mas a oração simples, ela tem um poder enorme também, irmãos, também tem, amém? Outro ponto que eu quero destacar é que você só dá algo que você tem. Você não pode dar algo que você não tem. Eu não posso dar algo... Qual que é o seu nome mesmo, meu querido? Leonardo. Eu não posso dar algo do Leonardo, porque não é meu, pertence ao Leonardo. Falar, pessoal, eu vou dar aqui a carteira do Leonardo. Eu não posso fazer isso, não é meu, é do Leonardo. Eu não posso. Então eu só posso dar aquilo que é meu. Eu posso dar minha carteira, meu celular, porque é meu, eu posso fazer. Amém? E tem uma coisa muito interessante, e ela conforme Lucas 6,38, à medida em que nós abençoamos, que nós damos um pouco aquilo que está dentro de nós, da virtude de Deus que está dentro de nós, aquilo que está dentro de nós, Deus nos abençoa ainda mais.
de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Você dá aquilo que você tem, e você recebeu através do Espírito Santo que veio morar dentro da sua vida, virtude, você recebeu poder de Deus, porque o Espírito Santo mora dentro de você. E eu estava pensando aqui, e essa palavra se encaixou tão bem com a mulher do fluxo de sangue, ela passando, e ela tinha convicção que se ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E no meio daquela multidão, aperta aqui, aperta dali, ela tocou. E Jesus parou e falou: para, que alguém me tocou. Os discípulos, acho que imaginaram, Jesus ficou doido, todo mundo espreme ele aqui, como alguém te tocou? Ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, eu doei algo que eu tenho dentro de mim, algo dentro de mim saiu. Eu quero te perguntar, irmãos, quanto você tem doado de virtude para as pessoas que precisam? Quanto você tem doado do poder de Deus que habita dentro de você? Você tem guardado só para você? Só para o seu próprio benefício? Ou você tem usado para a verdadeira finalidade dele, que é abençoar a vida do teu próximo? Qual é o teu papel? Qual é o papel da igreja nisso tudo? Um exemplo muito bacana. Alguém já doou sangue aqui? Eu já doei. No meu caso, sinceramente, parecia que a bolsinha lá tinha uns 50 litros para arrecadar sangue, porque não terminava, ficava lá bombando, e eu falei: já está saindo tudo aqui, eu estou me esvaindo em sangue aqui e não para, sabe? Parece que eu sou um pouco dramático, né? Mas era muito sangue, irmão, e eu vi o tamanho da bolsa lá, eu achei ela meio grande. Eu não sei quantos ml. Alguém sabe dizer quantos ml cabe naquela bolsinha de sangue? Alguém trabalha no hospital aqui? Eu não faço ideia, mas será que é uns 500 ml? 500? É isso? Eu ouvi dizer, não sei se eu estou certo, sabe? Que a gente tem em torno de 3 litros e meio de sangue no corpo, circulando no corpo. 500 ml é muito, não é não? Passei mal, gente. Passei mal, 500 ml, é muito sangue. Qual que é o exemplo que eu estou dando aqui para os irmãos? Eu doei o sangue, aquele sangue foi. Geralmente as pessoas pedem para algum parente seu, algum conhecido e tal. O sangue não é, na verdade, para aquela pessoa. É para manter o banco de sangue, porque o seu parente pode precisar de sangue. E se ele não precisar, você está doando para ajudar a vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é sair virtude dentro de você. Então vamos supor que seja realmente 500 ml, que o irmão ali falou, e que a gente tenha 3 litros de sangue no corpo. Estou só supondo, eu não tenho esse detalhe, eu não sei. Logo, uma conta de matemática simples, né, Joyce? Faz aí. 3 litros, tirei 500 ml, sobrou 2,5 litros, certo? Certinho? Está faltando sangue no meu corpo, não está não? Mas o que acontece? Eu saí de lá meio assim, né? Eu saí meio bambo ali. Aí o que as enfermeiras falaram para mim? Senta ali, come aqui um lanchinho e toma um suco, bem açucarado lá, que você vai se sentir melhor. E aí eu tomei e fui embora. O que aconteceu com esses 500 ml no meu corpo? Eles voltaram ou não? Voltaram. Por quê? Porque embora tenha saído virtude de mim, eu me alimentei. Eu trouxe mais condições de produzir novo sangue do meu corpo. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Acho que você já percebeu. Quanto mais você doa do poder de Deus, da virtude de Deus que existe dentro da sua vida, mais essa virtude se renova e transborda, é uma medida recalcada e sacudida na sua vida. Quanto mais você doa, mais você recebe. É isso que a palavra de Deus ela nos revela nessa noite. Quanto mais eu abençoo a vida do meu próximo, mais o Senhor transborda na minha vida e mais eu estou habilitado para dar. Agora eu não tenho mais condição de dar 500 ml, agora eu dou 3 litros logo de sangue, porque agora eu tenho muito. O Senhor deu uma medida recalcada e sacudida na minha vida, amém? Virtude tem que sair de dentro de você, irmãos.
virtude. É isso, esse é o papel da igreja, que saia poder através da sua vida. Amém? Assim como descrito em Marcos, o sinal ele ocorre para confirmar a palavra. Voltemos ali para Atos. Todos ali, vendo aquele aleijado, ficaram perplexos, muito admirados com o que tinha acontecido. E focalizaram em Pedro e João. Pedro e João, então, eles ficaram em evidência. Porque o que aconteceu? Nós vimos esse homem todos os dias aqui. Agora, o que vocês fizeram? Nossa, vocês são maravilhosos. Vocês são poderosos. Eu creio que naturalmente esse sentimento surgiu nas pessoas. Eles são diferentes, eles são ungidos. E Pedro e João automaticamente transferem a evidência, né? Aliás, a quem de direito. A glória a quem de direito. E ele pergunta para eles: por que vocês estão surpresos, israelitas, né? Por que vocês estão olhando para nós, como nós se tivéssemos feitos do nosso próprio poder? Saiu virtude de nós, mas essa virtude não é minha. Foi doada por Deus na minha vida, pelo Espírito Santo. Amém? Através do sinal, então, Pedro confronta aquele povo do seu pecado. E aqui eu aprendo outra coisa. O sinal, ele também é para que eu seja confrontado no meu pecado, para que eu me arrependa. Veja só, ele afirmou que Cristo foi morto diretamente por ação daqueles homens. Ele disse, na cara deles: vocês mataram ele. Mostrou o pecado deles. Mas na sequência, ele diz: mas há uma esperança. Arrependam-se. Ou seja, não importa o pior pecado que você possa ter cometido, não importa a pior coisa que você possa ter feito na sua vida, seja num passado distante, num passado recente ou num presente, desde que você se arrependa e mude de vida. Amém? Isso sim, irmãos, é pregar o evangelho a toda criatura, até para aqueles que talvez nosso julgamento não merecesse. A gente julga, não julga? A gente julga. A gente olha alguns tipos de pecado, você fala: esse pecado, tudo bem, pode perdoar. Não, assassino não. Assassino não merece perdão, merece pagar na mesma moeda. Estuprador, não, esse homem não merece perdão. Nós julgamos. Agora Deus, Ele ama a todos de forma igual. E o perdão está disponível a todos da mesma maneira, na mesma medida. Isso é justo? Não, é graça. É graça, favor imerecido. Irmãos, então esse é o verdadeiro motivo dos sinais existirem. Os sinais, ele não é um fim em si mesmo. Ele não é para o meu próprio benefício. Se fosse para o meu próprio benefício, fala: Senhor, manda um sinal maravilhoso, transborda a bênção transbordante e sacudida na minha conta bancária. Faz ela transbordar, Deus. Esse sinal é poderoso. Para o meu próprio benefício, óbvio, né? Mas não, o sinal não é para o meu próprio benefício, para obter vantagem ou bens. Esse não é o objetivo, irmãos. Ou então, para o meu próprio ego, para mostrar o quanto Deus me ama. Está vendo? Viu, Priscila? Deus curou aquele homem através da... impus a mão sobre ele, ele foi curado. Viu como Deus me ama? Você já curou alguém? Não? Fica para lá, menina. Você que lute. Não é não? Não é para isso também, irmãos. Esses homens não pegaram a glória para eles. Eles falaram: foi Jesus. A quem vocês mataram foi Jesus. Foi Ele, através dele. Ou então, o quanto a minha igreja é maravilhosa, quanto a minha igreja é perfeita. Estamos longe da perfeição, irmão. Todo lugar é feito de pessoas imperfeitas, buscando serem parecidas com Cristo. Amém? Aqui não existem pessoas perfeitas. Ninguém aqui é perfeito. Amém? Ou para mostrar ainda o quanto eu sou espiritual, o quanto eu sou ungido, poderoso. Não foi para isso, irmãos. Olha o exemplo de Pedro e João. Não foi para isso que eles fizeram aquele sinal acontecer. Imagina comigo aqui, realiza aqui comigo, com base nesse pensamento equivocado, né, de que o sinal seria para a minha glória.
Eu vou lá no Instituto Butantan. Alguém conhece o Instituto Butantan? Eu vou lá no Instituto Butantan, subo numa pedra grande, chamo todo mundo, pessoal, vem cá, vem cá. Vou ler o texto de Marcos 16 para vocês aqui, onde está dizendo aqui, ó, pegarão em cobras, em serpentes e não fará dano algum. E aí eu entro lá no serpentário, das serpentes mais venenosas que existem no Brasil. Vai dar bom isso? Vai dar ruim, não vai não? Vai dar ruim, irmão. Eu estou procurando um sinal ou um show? Eu estou procurando um show. Vai funcionar? Não. Isso é tentar o Senhor nosso Deus. E foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus, quando levou ele ao topo mais alto do templo e falou para ele assim: pula, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que te sustente e não te faça mal algum. Ele falou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para Jesus o seguinte: pula, vai ser um espetáculo. As pessoas ali vão ver você aterrissando, pulando dessas alturas, e você vai ser adorado, você vai ser glorificado. Não é isso que Deus quer? Ele falou: não desta maneira como você pretende. Ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele queria que Jesus recebesse a adoração como homem e não como Deus. Ele queria derrubar Jesus naquele momento, puxando a humanidade de Jesus. Impossível. Talvez a minha e a sua, de vez em quando a gente pisa na bola, não é não? Mas com Jesus ele não conseguiu. Guarde isso, o sinal não é um fim em si mesmo. Veja o que aconteceu com o nosso irmão Paulo. Eu gosto de falar desse irmão Paulo, gosto dele. O irmão Paulo, nessa ocasião agora, ele estava lá, ele estava incomodando os judeus. Ele estava incomodando os judeus, pregando, e as pessoas se convertendo, os gentios se convertendo, os judeus se convertendo. E os judeus estavam muito bravos com ele, os religiosos da época. Então o que eles fizeram? Paulo ele foi, só para vocês terem a referência, eu estou falando a partir do capítulo 21 de Atos, tá bom? Depois se você quiser ler, de 21 para frente. Paulo ele foi até Jerusalém, que ele tinha umas questões para tratar com os discípulos, com os apóstolos, com relação à questão dos gentios, de serem circuncidados ou não. Ele foi tratar essas questões. Quando os judeus que queriam pegar ele perceberam que ele estava lá, fizeram uma artimanha e prenderam Paulo. Prenderam nosso irmão Paulo. E aí eles iam levar Paulo para ser açoitado, no meio da praça lá, para sofrer a consequência. Afinal, você está fazendo transtorno, trazendo transtornos. E aí Paulo ele disse para ele assim: vocês vão açoitar um cidadão romano? Aí o pessoal: opa, eu não sei, sinceramente eu não sei porque Paulo fez isso naquele momento, porque ele já tinha sido açoitado junto com Silas, né? Mas naquele momento ele se revelou, porque ele tinha dupla cidadania. Provavelmente, como Paulo ele disse que ele era judeu de nascimento, e depois ele disse que ele também era romano de nascimento, provavelmente ele tinha herdado essa dupla cidadania com relação aos seus pais. Então, se seus pais conseguiram a cidadania romana, e poderiam conseguir, até um escravo teria condições, se cumprisse determinadas regras, eles conseguiriam a cidadania romana, possivelmente os pais de Paulo também conseguiram. Então ele falou: eu tenho cidadania romana, então vocês não podem me açoitar aqui, eu vou apelar a César. E ele apelou a César. No momento que ele apelou a César, ele tinha que ser levado para Roma, para ser julgado lá. Como ele se identificou como um cidadão romano, ele não foi, ele foi levado, né? Então, você vai ser transferido para Roma. E aí, cataram ele, enfiaram num barco, num transatlântico maravilhoso, com piscina, né? Imagina naquela época, tipo cruzeiro, né? Só que não, né? Tipo cruzeiro, só que não. Levaram Paulo num barquinho à vela. E aí, no meio do caminho, numa das paradas, Paulo falou para eles assim: olha, não vamos prosseguir, falou para o povo, o prisioneiro, não vamos prosseguir porque vai dar ruim. Vai vir um tempo feio aí e nós vamos passar perigo de morte. E os marinheiros falaram assim: um prisioneiro querendo falar alguma coisa, eu sou marinheiro, eu conheço o mar,
É que nem o irmão aqui, eu vou falar de carro com o irmão, ele conhece mecânica, né? Não, eu não tenho condição de falar de mecânica com ele. Então, eles se sentiram da mesma forma. Como assim? Um prisioneiro querendo falar da minha tarefa? Eu sei o que eu estou fazendo, bora lá, monta as velas aí. E lá vai as velas. E eles estavam navegando, beirando o continente, até que se formou uma tempestade. Em algumas versões diz que se formou um furacão. Então o negócio foi feio. E aí naquele balanço para lá e para cá, o navio começou a ir se afastar do continente, e mais para o mar. E o que eles fizeram? Falaram, se a gente manter as velas, é morte na certa. Baixaram as velas, deixaram o barco à deriva. Deixa o barco à deriva e foi na luta. Ondas tremendas, tenta imaginar como foi terrível isso. Num determinado momento, o meu irmão Paulo, ousado, ele vira para eles e fala assim, olha pessoal, é o seguinte, Deus entregou todos vocês nas minhas mãos. Então é assim, tudo que vocês têm, barco, tudo vai se perder, mas a vida de vocês será poupada porque Deus entregou a mim. Eu acho que nessas horas talvez eles não duvidaram mais de Paulo, né? Porque ele tinha falado sobre a tempestade e ela aconteceu. Então eu acho que eles ficaram quietinhos. Tanto que a Bíblia mesmo fala, se você ler depois você vai ver, que o centurião mesmo, ele teve um cuidado mais especial com Paulo, num determinado momento, onde eles queriam matar todos os prisioneiros. Ele falou, não mata não. Né? Mas vamos lá, o que aconteceu com o meu irmão Paulo? No final das contas, perderam tudo, o barquinho afundou, eles estavam perto de uma ilha, e aí eles conseguiram chegar até a ilha. Se salvaram do naufrágio, né? Os habitantes da ilha falaram, puxa, vocês conseguiram, que coisa maravilhosa que vocês fizeram, como, olha, é mais ou menos assim, estou vendo Deus na sua vida. Aí, Paulo era prisioneiro, falaram para Paulo assim, pega lá uns gravetos lá e vamos fazer uma fogueira aqui. E lá vai Paulo, meu irmão Paulo, pegar uns gravetos. E pegou os gravetos, juntou, aí ele foi acender. O que aconteceu quando ele acendeu os gravetos? Saiu uma serpente fugindo do fogo e foi na mão de Paulo. A Bíblia diz que ele, para se livrar dela, ele teve que sacudir a mão. Aí as pessoas que estavam lá falaram, esse cara é amaldiçoado, não é possível, ele escapou do naufrágio e vem morrer aqui já, ação e sal, vem morrer picado por uma serpente. Esse cara é amaldiçoado, fica longe dele. E ficaram só observando para ver se Paulo ia inchar. Eu, sinceramente, eu ia ficar de butuca aqui, ficar olhando o que vai acontecer com esse homem, né? E ficaram olhando para ver o que ia acontecer com Paulo. Ele falou, com certeza ele vai morrer, porque esse homem é um homem sanguinário, ele vai morrer. E eles olharam, não aconteceu nada com Paulo. Ele falou, não, esse homem é divino. Eles mudaram de opinião rapidamente. Esse homem é divino. E Paulo teve a oportunidade de pregar para esses homens lá. Esse sinal causou um temor em todos que viram a cena. Por que eu quis contar essa história do meu irmão Paulo? Eu queria que você comparasse ela com aquele exemplo lúdico que eu dei do Instituto Butantan, entre um show e um sinal. Ali, um sinal confirmou a palavra que Paulo vinha pregando. Paulo vinha pregando no navio, Paulo vinha pregando lá em Jerusalém, e Paulo continuou pregando, porque como ele pediu para ser levado a Roma, ele ainda ficou numa casa alugada por mais, se não me engano, mais 2 anos. E ele recebia pessoas na casa, ele pregava do Evangelho. Eu tenho certeza que ele impactou a vida de todas aquelas pessoas naquela ilha. Todo mundo ainda ouviu falar de Paulo lá e do que havia acontecido com Paulo, né? Os sinais, então, irmão, não são para me promover. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Os sinais, eles são para promover o reino de Deus e sua justiça. É para isso que o sinal existe, para confirmar a palavra. São para abrir a porta ao pecador, para que ele se arrependa e mude seu caminho. É claro, irmãos, é óbvio que é fantástico receber uma bênção de Deus, principalmente uma cura. E aqui eu vou falar rapidamente do que aconteceu comigo. A maioria dos irmãos sabe, por isso que eu vou falar rapidamente, mas eu acho que encaixa tão bem aqui, e tem alguns irmãos que não conhecem. Eu, com 26 anos, a idade do João Vitor, casadinho de novo, que nem o João Vitor,
fui diagnosticado por aliás, eu fiz o concurso público da PRF, fiz o concurso público, e tinha uma série de exames que precisava fazer, vários testes, e como eu trabalhava no pronto-socorro, para mim foi fácil conseguir os exames, eu trabalhava com os médicos. E aí eu fiz os exames, faltava só o eletrocardiograma e uma assinaturazinha lá, um laudozinho do médico, falando assim, ó, tudo bem, você pode fazer os testes físicos lá e está tudo certo. E eu fui lá, fiz o raio-x, levei no médico, doutor, pode fazer aqui o laudo para mim? Todo empolgado, só falta isso aqui. Aí ele olhou, claro que eu posso, rapaz, claro que eu posso, me dá aqui. Aí ele olhou e falou, mas de quem que é isso aqui? Aí eu falei, isso aqui é meu. Ele falou, não é seu não. Eu falei, é meu. Ele falou, rapaz, não... tem alguma coisa errada, vai lá e faz de novo. Aí eu fui e fiz de novo. Veio do mesmo jeito. Eu voltei lá e ele falou, rapaz, eu não posso te dar o laudo não. Você tem um problema cardíaco grave. Eu tenho pacientes aqui na semi-intensiva, é uma espécie de UTI, para quem não conhece, que estão com o coração melhor do que o seu. Jovenzinho, ouvindo uma notícia dessa. E aí, o médico, muito boa praça, muito gente boa, com muito amor, virou para mim e falou assim, você vai morrer. Eu falei, que notícia maravilhosa, né? Desabei, irmãos. Fui chorar no banheiro, eu liguei para o meu pai, meu pai foi lá me buscar. Eu fui para casa. E aí, falou, não, tem outros médicos. Vamos falar com outros médicos. E aí eu fui atrás de outros médicos. Fui atrás de 4 médicos. O último foi o cirurgião cardíaco do INCOR. O resultado foi o mesmo. O cirurgião cardíaco, ele ainda me deu o exemplo mais lúdico para mim. Ele falou assim, sabe o jogador de futebol que está jogando, de repente cai no campo? Vocês já viram isso? Jogador de futebol, de repente, cara cheio de saúde, cai no campo. Falou, é isso que você tem. Então, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei, qual que é? Você não vai sentir dor. Eu falei, mas eu ainda vou morrer, vai. Agora você pode tomar algumas cautelas, ou seja, você evita ficar nervoso, evita ficar ansioso. Eu falei, fácil, né? Resolveu o meu problema, não é? Você não pode passar nervoso, né? Acho que por isso que a Cida é calminha, né? Desde essa época ela me trata com muita calma. E aí eu falei, tá bom, desisti do concurso, irmão, desisti. Isso foi em 93, eu desisti e fui me cuidar. E aí eu fui fazer, ela falou, pode começar a tomar medicamento agora. Então, começa a tomar medicamento agora. É para o resto da vida, você nunca mais vai parar de tomar medicamento. Tá bom. E vamos fazer uns exames mais aprofundados para saber o que causou isso, qual é o nível de gravidade, para saber exatamente tudo sobre o teu coração e o que está acontecendo. Eu falei, tudo bem. O que eu posso fazer? Eu vim para a igreja, oramos, meus irmãos daquela época que estavam aqui, não sei se tem irmãos daquela época, a irmã Vera com certeza, acho que a irmã Thelma também, Luciana, oraram por mim, o pastor orou por mim, minha família orava por mim, diuturnamente, e eu cheguei e fui fazer os exames, fiz os exames, voltei para o médico, aí ele olhou, ele virou, de quem que são esses exames? Eu falei, de novo isso? Esses exames são meus, doutor. Ele falou, moço, teu coração está normal, não tem mais nada, vamos fazer exame de novo. Eu falei, vamos, porque bênção a gente não esconde. Se você precisa esconder, é porque não é bênção. Vamos fazer de novo, vamos testar, quantas vezes for preciso. Fiquei especialista em eletrocardiograma, os irmãos já sabem disso. Se tiver algum eletrocardiograma, traz para mim que eu olho. Fiz lá o exame, coração perfeito. Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, moço, é Deus. Aí ele me curou. Foi um sinal na minha vida. Por que esse sinal foi importante, irmãos? Confirmou a palavra, porque
As pessoas que estavam na igreja naquela época, todas foram impactadas pela minha cura. Confirmou a palavra. As pessoas que trabalhavam comigo no pronto-socorro, onde eu evangelizava lá, de andar em andar, todos sabiam que eu era cristão, e vendo aquele impacto, porque eu sou carne, irmãos, eu sofri um impacto. Vendo aquele impacto na minha vida, se solidarizaram comigo, e vendo o que Deus havia feito, eu passei a ser comentário dentro do hospital. Voltei a fazer um concurso que eu tanto queria, o lugar que eu amava, que eu queria entrar. Fiz, passei de novo, entrei. A minha história se tornou conhecida lá. E até hoje, mesmo quando eu não estou, quando alguém vai falar alguma coisa, sabe, de um cara que fez 2 vezes o mesmo concurso e passou, porque o concurso é difícil. O cara que fez 2 vezes o concurso e passou, eu conheço ele. Olha, ele tinha um problema do coração e foi curado, aí não sei como. Contei o meu testemunho para todos. Serviu, irmãos. Entendeu? Serviu. Agora, veja só como a gente não entende os desígnios de Deus. Não foi uma cura extraordinária? Não foi uma cura extraordinária? Quando apareceu o vitiligo no meu corpo, eu falei, moleza também agora. Já tenho experiência, fui curado do coração. Moleza, Senhor, está aqui, ó. Faz o sinal aqui. Deus falou, minha graça te basta. Eu falei, não, Deus, o Senhor não vai me curar? Não, minha graça te basta. Eu falei, mas Deus, vai ser tão impactante, sabe? Você tenta dialogar com Deus, né? Querendo seu benefício próprio, mas o sinal não é para o meu próprio benefício, você entendeu? A minha cura do coração não foi para o meu próprio benefício, foi para que a palavra fosse confirmada, amém? Meu pai foi a mesma coisa, ele na UTI já estava sem esperança. Eu cheguei e fechei lá a cortininha lá na UTI e falei, Deus, se o Senhor fizer esse homem levantar daqui, isso vai ser tremendo, Senhor. Multidões vão te conhecer, multidões vão te seguir, multidões vão ser impactadas, porque ele, basicamente, todos os órgãos internos dele foram corroídos. Se o Senhor fizer esse homem levantar daqui, algo grande será feito para a tua obra, Senhor. Ele falou, sim, vou levar ele. Eu vou brigar com Deus, irmãos? Vou falar com Deus que ele está errado? Ele conhece o que é melhor. Amém? A graça de Deus basta. Eu tenho bastante experiências, irmãos, com sinais, coisas que Deus me deu, coisas que Deus disse que a graça bastava, coisas que Ele disse, não vou te dar. Eu tenho bastante experiência nesse sentido. O que Ele disse que não ia me dar, eu fiquei um pouco chateado, assim, a princípio, sabe? Depois eu entendi quais foram os propósitos. Mas na hora você fica meio chateado. Como assim, não vai me dar, não me deu, né? A gente é meio mimadinho, né? Meio criança mimada, né? Mas eu entendi depois. Então, meus irmãos, tenham em mente que o papel da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordenança deixada por Cristo. Levar as pessoas a conhecerem Jesus. Esse é o propósito, esse é o teu papel. Esse é o papel da igreja. Eu quero trazer um dado aqui que eu considero muito importante. É muito rápido aqui, mas ele é muito importante. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, da OMS, ela revelou que mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido a suicídio. Esse número ele vem aumentando nas Américas. A principal faixa etária dessas pessoas são jovens de 15 a 29 anos. Qual é a importância desse dado que eu estou trazendo nesse momento para você? Qual é a importância desse dado e qual é a relação dele com o papel da igreja? Eu quero te dizer o seguinte, irmãos, os cultos que nós temos aqui voltados para os jovens, que é a base, que é todo segundo sábado do mês, e o Terra Fértil, que é esse culto hoje, que é voltado para jovens, vocês viram jovens aqui, vencendo a timidez, se superando, vocês viram jovens aqui, doando o seu melhor. Esses cultos acontecem e são, o viés dele atinge exatamente essa faixa etária, de 15 a 29 anos, exatamente essa faixa etária que mais necessita, né? Para que existe esses cultos? Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos fazer um show
Nada disso, irmãos, porque nós queremos alcançar esses jovens, nós queremos mostrar para esses jovens que existe um amor de alguém por eles, que a vida deles é tão preciosa, é uma verdadeira história de amor, alguém morreu por você, por te amar, é a verdadeira história de amor, e nós queremos mostrar esse amor para a pessoa, através de tudo que fazemos, através das ministrações, através das coreografias, através do louvor. Nós queremos, a condução, ela é feita por jovens, incluindo a mim, todos jovens. Ela é feita exclusivamente por jovens, para que os jovens que chegarem aqui possam se sentir acolhidos, possam se sentir amados, porque são amados, porque Deus os ama. E a igreja, irmãos, que somos eu e você, precisamos fazer essa diferença, nós precisamos estar juntos nesse momento, amém? Para que esses sinais de transformação de vida, de cura, de libertação, eles possam ter um impacto poderoso na vida desses jovens que entrarem aqui nesse lugar. Quando eu entrei a primeira vez dentro de uma igreja, porque eu já contei para os irmãos também que eu não queria ser crente não, esse negócio de não pode, isso só vai me atrapalhar a minha vida. Eu falei, não quero ser crente. A minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, eu estou na dúvida se eu procuro um centro espírita ou se eu procuro a igreja de crente. Eu falei, vai para o centro espírita. Aconselhei minha mãe, vai para o centro espírita, porque lá não tem esse negócio de não pode. Né? Falei, eu não quero ser crente, não quero. Mas estou eu aqui, né? Porque alguém orou por mim. Porque eu entrei dentro de uma igreja, a primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja, era um culto de jovens. E quando eu entrei bem na hora do louvor, como os meninos fizeram aqui. Eu entrei bem na hora do louvor, eu só vi jovens no louvor, e aquilo me impactou de uma forma tão grande, irmãos, que eu olhei e falei assim, eu quero isso para mim, eu não tenho essa alegria, eu tenho um sorriso no rosto, mas a minha alma está rasgada por dentro, eu tento transparecer uma alegria, eu busco prazer em coisas, em situações, em pessoas, mas nada disso me preenche da maneira como eu estou vendo que preenche esses jovens. Senhor, se o Senhor existe, eu quero isso para mim. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a frequentar. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que a gente veja isso acontecer aqui, nesse lugar, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos crescer juntos. Note que o milagre que aconteceu lá em Atos 3, com Pedro e João, embora ele tenha ocorrido através de uma ação de Pedro, a Bíblia diz que Pedro e João estavam andando juntos, e eles subiam juntos a oração. Você acha que quando Pedro estava falando com aquele homem, o João estava conversando sobre futebol, olhando para outros lados, contando pássaros? Ou você acha que João estava ali intercedendo por aquele homem? Eu fico com a segunda opção. João estava quieto, enquanto Pedro estava doando sua virtude, e João estava intercedendo por ele. Esse é o papel da igreja, irmãos. Quando os jovens estão na frente, esse é o papel da igreja, dos nossos irmãos mais velhos. Intercederem por esses jovens que estão aqui. Intercederem para que Deus use a vida deles, para que Deus faça diferença na vida deles. Não importa, irmãos, quem está à frente. Hoje, quem estava aqui plantando eram jovens, mas você está regando, intercedendo por ele. Eu vi a irmã Butila, enquanto eles estavam cantando, ela estava orando com eles. Eu vi a irmã Fátima, enquanto eles estavam cantando, ela estava orando. Eu vi a irmã Caroline também, orando. Esse é o papel da igreja, interceder. Não é para, você não veio aqui para assistir um show, você não veio aqui para assistir um culto, você veio para participar de um ato de adoração ao nosso Deus, que hoje está sendo plantado pelos nossos jovens, regado por você, através da intercessão. Quem vai colher? Deus vai colher. No culto das mulheres, dirigido pelas mulheres, as nossas irmãs estão aqui à frente, plantando. Os nossos jovens estão aqui regando, orando, intercedendo para que Deus use a vida das nossas irmãs, para que elas sejam bênçãos, para que elas sejam transformadas e para que a palavra delas
toquem na vida de outras irmãs que vão entrar aqui, amém? Esse é o papel da igreja, é um pelo outro, é fazer o papel de corpo, é isso que nós precisamos ter em mente, amém? Glória a Deus, nós precisamos ter essa compreensão, irmãos, que somos parte do corpo. Os nossos jovens precisam de vocês, meus irmãos mais velhinhos um pouco, precisam de vocês. Vocês são os irmãos mais velhos deles. Nossos jovens precisam de vocês. E vocês têm a fundamental importância de regar na vida deles. Amém? Como é que você rega na vida de um jovem? Como eu disse, intercedendo por eles. Você trazendo, convidando um jovem para estar conosco. Você rega servindo as necessidades deles. No culto da base, já deixo aqui, faço o merchan aqui da base, a gente faz aqui, as nossas irmãs fazem uma doação de bolo, de torta. Irmão, de verdade, todo mundo come e sobra. Deus tem abençoado. Isso é regar, isso é participar como corpo. A irmã que está trazendo lá o bolinho dela, ela está trazendo aquilo porque ela quer abençoar a vida de algum jovem que aqui está. É essa consciência que nós precisamos ter no nosso papel. Nós não podemos, irmãos, passar ao lado do aleijado espiritual, a gente passar do lado do aleijado com a nossa Bíblia debaixo do braço, falar, está no mundão, né, irmão? Estou indo para a igreja. Nós estamos fazendo que nem os fariseus, condenando ele, falando, irmão, você precisa se levantar. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. De mim sai virtude. Vem comigo, vem comigo. Amém? Meu querido, o evangelho é oração. Ora, ação. Você ora e age, né? Glória a Deus, irmãos. Precisamos entender isso de forma definitiva. Nós somos uma espécie de socorristas, resgatistas. Sabe qual é a definição de socorrista resgatista? É aquele que tem como atividade o resgate de pessoas em risco de vida. Você é um socorrista de Jesus, irmão. A sua finalidade é resgatar uma pessoa que está em risco de vida. Aquela função de buscar a ovelha perdida, Jesus compartilhou ela conosco quando ele disse o ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou, olha, vá buscar a ovelha perdida, você. Às vezes nós pedimos, Senhor, manda alguém lá trazer essa ovelha perdida. Senhor, manda alguém trazer essa pessoa para cá. Estou esperando que o Senhor faça um milagre, irmão, estou esperando que você faça. Essa ação é sua. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Fale do amor de Deus a todos, irmãos. Você não tem a obrigação de salvar ninguém, nem tem essa capacidade. Quando eu me converti, eu ficava imaginando, eu tenho que falar de Jesus para uma pessoa, vou pegar a pessoa, falar de Jesus, até ela se converter. E eu me tornei chato, porque não é assim que as coisas funcionam, não é? Tudo tem um tempo. O papel da igreja, então, é levar uma palavra de esperança, apresentar a todos. Muitos irmãos estão andando ali à beira do precipício, e aí eu te pergunto, cadê você, irmão? O que você está fazendo? Compreendeu o seu papel? Precisamos agir, irmãos. A gente falou muito sobre avivamento, eu já estou encerrando, tá, irmãos? A gente falou muito sobre avivamento, né? Esses dias a gente falou na base, o pastor também falou, e interessante que, tanto na base como o pastor, a gente acabou definindo isso mais como um despertamento da igreja, né? Um despertamento. E esse é o tempo do despertamento, irmãos. Nós precisamos despertar. Despertar significa que nós estamos dormindo. Nós precisamos despertar. Você sabe quando começou os últimos dias? Sabe quando iniciou os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias, mas você sabe quando iniciou? Ele iniciou no dia de Pentecostes. Quando Pedro, ele pega e ele fala assim, que as pessoas começam a falar, esses homens estão bêbados. Ele fala assim, não, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que está escrito em Joel. Né? Nos últimos dias acontecerão, ali começou os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, é que nós estamos presos no tempo, né? E Deus não está preso no tempo. A Bíblia, ela só para que a gente tenha uma ideia, ela só dá um sinal de que para Deus um dia é como se fosse 1000 nossos.
Então, os últimos dias, eu não sei quantos dias terão, não é verdade? Glória a Deus. E eu queria, aqui, já encerrando, fazer só uma adaptação de algo que foi comentado na nossa última base. Adaptando aqui para a nossa realidade nesse momento, né? Com base naquele núcleo simples da pregação que foi pregada lá em Asbury. Olha o meu inglês, hein? Aquilo que foi pregado lá em Asbury, que deu início àquele mover do Espírito Santo naquele local, o pastor ele simplesmente falou: olha, peça para que Deus encha o teu coração de amor pelos teus colegas, por esses jovens, né? E eu tenho certeza, irmão, tenho certeza que você conhece pelo menos um jovem, família, amigo, parente, vizinho. Eu tenho certeza que você conhece um jovem, que você se relaciona com ele, você tem acesso a ele, e que você precisa fazer algo por ele. Então eu queria, nesse momento, que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos orar com o seguinte propósito: você vai mentalizar quem é esse jovem, e você vai pedir para que Deus encha o teu coração de amor por ele. Você entendeu? Vai pedir para que Deus encha o teu coração de amor por ele. Amém? Então nós vamos orar nesse sentido, para que eu tenha amor, porque eu tendo amor pelo meu próximo, eu vou agir de uma forma diferente, eu vou agir com cuidado, eu vou agir com compaixão. Então nós vamos pedir isso ao Senhor. Mentalize quem é o jovem que você quer alcançar, e nós vamos orar por ele agora. Amém? Ore, fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja nos unimos agora em oração, te apresentamos esses jovens que os nossos irmãos estão colocando diante do Senhor nesse momento, e eu te peço, Pai, que o coração dos meus irmãos seja cheio de amor pela vida deles, seja cheio de amor, que eles possam sentir, Pai, através das nossas palavras, através das nossas ações, das nossas atitudes, todo o seu amor derramado pela vida dele, que ele possa sentir que o Senhor o ama, e que nós o amamos também, Senhor. E eu te peço, Pai, sobre a vida desse jovem que esse meu irmão está mentalizando nesse momento, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que ele possa sentir o Teu Espírito Santo, que ele possa sentir o Teu amor por ele, Pai, que ele possa se sentir amado, Pai. As pessoas precisam se sentir amadas, Senhor, porque o amor do Senhor, ele é perfeito, e nada nesse mundo substitui o Teu amor por nós, e que nós possamos, Senhor, assim como Pedro, liberar virtude, liberar o poder que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, sobre a vida desses jovens que nós estamos mentalizando nesse momento, Pai. Te peço em nome de Jesus, que o Senhor toque, que o Senhor conhece, e o Senhor toque na vida de cada um desses jovens que meus irmãos estão mentalizando agora, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós fizemos só a primeira parte, assim como os nossos irmãos em Asbury, assim como os nossos irmãos lá, eles não pararam de orar, certo? Eu não estou dizendo que a gente não vai embora, nós vamos embora, tá bom? Até está quente, eu estou vendo os irmãos passando calor aí, eu estou aqui também, nós vamos embora. Qual é a proposta que eu estou fazendo para os irmãos? Que a partir de agora você não pare mais de orar por esse jovem, com amor, e na medida que você orar por esse jovem, você vai procurá-lo, você vai conversar, você vai apresentar, falar do amor de Deus para ele, apresentar o evangelho a ele, falar, esse é seu ídolo, irmãos, esse é o teu próximo que Deus colocou no teu coração, e é isso que você vai fazer. Durante quanto tempo? Meu irmão, os meus pais, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos, os meus pais ainda, meu pai não, a minha mãe ainda ora por mim. Você tem filho? Você tem filho? Quanto tempo você ora pelo teu filho? Não é todo dia?
Então a proposta que eu quero te fazer é essa, que você não esqueça de apresentar esse jovem nas suas orações, em todas as orações que você fizer. Amém? Quando você ver o milagre se cumprindo, quando você ver o sinal se cumprindo, aí sim eu gostaria que você desse um testemunho, que você chegasse e falasse assim, olha, esse foi o motivo da minha oração por não sei quanto tempo. Você quem decide. Eu não vou dizer quanto tempo você tem que orar. Eu estou dizendo que pelos meus filhos eu ainda oro. O meu mais velho tem 26, a minha caçulinha tem 20. Eu oro pelos dois. Amém? Ore como se fosse para você. Ore com compaixão por essa pessoa que você colocou no altar de Deus. É muito esforço? Não é, né? A gente viu que oração não precisa nem ser tão comprida assim, não? Precisa ser feita com amor. Amém? Que Deus nos leve em paz, que o Senhor possa nos abençoar, que você tenha uma semana maravilhosa, que o Senhor te toque, que o Senhor renove a sua vida, que o Senhor renove as virtudes, o poder de Deus durante a sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu só queria fazer uma coisinha antes de terminar. Eu queria pedir para o Luiz Henrique vir aqui na frente. Vem aqui, Luiz, por favor. Essa foi uma cena que eu vi lá em casa, antes de vir para cá. Eu quero pedir para o Luiz vir aqui. Eu quero pedir para o James vir aqui. Nem sabia que o James vinha hoje, mas eu te vi lá em casa. Eu quero pedir para o João Vitor vir aqui e o João Pedro. Esses 3 jovens, Deus nos colocou em casa, eles estavam orando por esse jovem aqui. Esses 3 jovens aqui. E eles estavam dizendo para esse jovem o quanto ele é importante, o quanto ele é precioso, o quanto ele é amado. Essa cena eu vi em casa e eu até olhei e eu falei assim, eles estão todos aqui, estão os 4 aqui. E eu tinha visto isso em casa. Aí eu olhei e eu pensei, João Pedro, João Vitor e James, o triplo J. O quarto J é Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Os Jotas vão orar agora por ele. E você como igreja vai regar. Você como igreja vai interceder pela vida desse jovem aqui. Amém? Vamos orar por ele, irmão? Com compaixão pela vida dele. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Assim como o James, o João Vitor e o João Pedro estão orando pelo Luiz Henrique. Eu te peço que o Senhor mostre a ele, Senhor, o quanto o Senhor o ama. O quanto o Senhor tem se preocupado com a vida dele, Deus. O quanto o Senhor tem trazido, Senhor, preocupação. O quanto o Senhor tem mostrado o seu caminho para ele, Pai. Que o Senhor possa estar tocando a vida dele, mostrando para ele o quanto ele é amado, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor mostre o seu amor à vida dele através das pessoas, através dos seus familiares, através dos irmãos que estão dizendo a ele o quanto ele é importante e que ele possa ser tocado pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo toque a vida dele, Pai, de uma forma profunda, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos o poder de Deus manifestado na tua vida, em nome de Jesus. Você é muito amado, você é muito querido e nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é muito amado. Bom.